Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. O tema de hoje, ligações químicas. Então, vamos ao conceito, vamos tratar daquilo que é mais importante dentro dessa aula, deixar bem claro para vocês o que são as ligações químicas, quais são os tipos de ligações químicas que existem aqui. Eu peço a você que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, e também façam pergunta aí também nos comentários que eu estarei respondendo depois. Bom, o que são ligações químicas? A resposta é muito simples, tá? São as interações que ocorrem entre átomos para se tornar uma molécula ou uma substância básica de um composto, tá? Os átomos ele acabam tendo uma interação um com o outro para que se torne uma substância básica, tá? Então, isso é o necessário. Existem três tipos de ligações: ligações covalentes, as ligações metálicas e as ligações iônicas, tá? Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente, explicando pela regra do octeto, tá? Seria mais ou menos isso. Ora, os estudiosos, eles perceberam que os gases nobres são gases que não se misturam com outros. E aí, esse questionamento é baseado em estudos na questão das camadas eletrônicas. E percebeu que, como os gases nobres, na última camada eletrônica, ele tem 8 elétrons, então ele teria ali uma estabilidade, que os outros gases não têm. Só os gases nobres têm essa estabilidade. E quando os outros gases eles fazem essa interação e eles fazem um rearranjo de 8 elétrons na última camada, eles se estabilizam, que é a regra do octeto, ou seja, 8 elétrons, tá? Aqui nós temos as ligações covalentes, tá? Que seria, vamos dizer assim, compartilhar. Podemos, o cloro aqui, por exemplo, aqui o cloro ele tem 6, 7. Então, esse outro aqui também tem 7. Então, se eu compartilho um, o outro vai ficar com 8. Se ele compartilha um, eu vou ficar com 8 também. Então, esse compartilhamento aqui do que... É como se, vamos dizer assim, é como se alguém tivesse um guarda-chuva e tivesse uma chuva bem forte e ele te chamasse para você ir debaixo do guarda-chuva com ele, com essa pessoa. Então, ele está compartilhando contigo, ele está te ajudando e você também está ajudando ele de alguma forma. Talvez você vá, ele está precisando de você, tá? Então, nas ligações covalentes, é um compartilhamento, é o exemplo do guarda-chuva, tá? Já nas ligações metálicas, nós estamos vendo, são os metais, aqui no caso o sódio, mergulhado numa nuvem de elétrons, tá? Tem uma nuvem de elétrons e esses metais estão ali mergulhados, tá? Já nas ligações iônicas, nós vamos ter um cedendo o elétron para o outro. Aqueles que têm, vamos dizer, os metais eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, enquanto os ametais têm 5, 6 e 7 na última camada. Os que têm 1, 2 e 3 vão doar para aqueles que têm 7, 6 e 5, tá? Ou seja, quem tem 1 doa para o 7, quem tem 2 doa para o 6 e quem tem 3 doa para o 5, que aí no caso vai completar 8 elétrons, tá? No caso aí a gente cai na questão do cátio e ânion, tá? Aqui, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem volume e ocupa lugar no espaço. Então, essa matéria é formada por moléculas. Aqui nós temos uma molécula de água, tá? 2 hidrogênio com um oxigênio. Aqui os 2 hidrogênio com oxigênio. Aqui nós temos o átomo, as camadas, tá? Aqui nós temos um átomo e aqui as suas camadas. A última camada aqui a gente percebe que tem 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6 elétrons na última camada. O elétron é uma partícula com carga negativa. No núcleo,
Aqui nós temos os prótons, que têm partículas positivas, e os nêutrons, tá? Aqui está o núcleo, né, numa ampliação maior. Os prótons são cargas positivas e os nêutrons não têm carga, tá? Então, essa primeira parte, acho que já ficou um pouco claro para vocês, tratando de ligações químicas. Fazer uma liga, fazer um ligamento, fazer uma junção. Estabilidade dos gases nobres. Bom, a estabilidade dos gases nobres, ela deve-se ao fato de que possui a última camada completa, ou seja, com o número máximo de elétrons que essa camada pode conter enquanto última, tá? Nesse caso aqui, vamos dizer assim, que são 8 elétrons. Então, eles têm 8 elétrons na sua última camada eletrônica, então eles têm uma estabilidade, eles não aceitam ninguém mais se juntar a eles de forma natural. Os átomos dos demais elementos químicos, para ficar estáveis, devem adquirir, através das ligações químicas, no quais eu já citei, a eletrosfera iguais às dos gases nobres, tá? Então, um átomo que ele tem 7 elétrons na sua última camada eletrônica, ele precisa de mais um para ele se tornar estável, tá? Ao longo dessa aula de hoje, eu vou explicando aqui para vocês essa estabilidade e quais os benefícios que nós obtemos através dessas ligações químicas, tá? Os átomos dificilmente eles ficam sozinhos na natureza, tá? Eles vão acabar fazendo a junção com outro aí para uma determinada finalidade. Eles tendem a se unir uns aos outros, formando assim tudo o que existe hoje, tá? Apesar que existe 118 elementos químicos na natureza, tá? 92 naturais e mais alguns artificiais, mas tudo que existe na natureza, até nós mesmos, nós somos compostos de átomos, tá? E é interessante a gente perceber que a água, por exemplo, a chuva que está caindo nesse momento, que caiu mais cedo, que vai cair mais tarde, ela é formada por hidrogênio e oxigênio, tá? Então, é uma junção de átomos. Alguns átomos são estáveis, tá? O caso dos gases nobres já são estáveis naturalmente. Ou seja, eles têm pouca reatividade. Já outros não podem ficar isolados, precisam se ligar a outros elementos. Aqui nós temos um gás nobre. Esse gás ele tem uma estabilidade já, o criptônio, por exemplo. Então, aqui no caso, a gente percebe que na última camada eletrônica que ele tem 8 elétrons. Se você contar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele já ele já é fechado, ele não aceita mais nenhum elétron na sua última camada, tá? O que interessa é que seja na última camada eletrônica, ter 8 ou chegar a 8, tá? Chegou esse número na regra do octeto, se torna algo estável. Quais as características das ligações químicas? Bom, após se ligarem uns aos outros, os átomos passam a apresentar características diferentes daquela que eles apresentavam antes das ligações. Como, por exemplo, o cloro, como, por exemplo, o sódio, que antes deles se juntarem, eles tinham outras características. Ora, às vezes perigosa ou sem nenhuma, digamos, entre aspas, sem nenhuma reação tão quanto quando se juntam. Mas aqui no caso, o sódio é um metal branco prateado que, em contato com a água, produz uma reação rápida e violenta, liberando o hidrogênio, tá? Como nós percebemos aqui. O sódio, quando ele é colocado na água, se causa essa reação rápida e violenta, como vocês estão percebendo aqui nessa primeira imagem, tá? Então, a reação do sódio com a água causa essa reação, a junção do sódio com a água causa essa reação muito rápida, como se percebe ali, uma chama muito rápida, e nesse caso vai liberar hidrogênio, tá ok? Então, é perigoso, sim. Já o cloro é um gás verde, e em determinada concentração ele é venenoso, tá? Como é a nossa segunda imagem aqui que nós estamos vendo. Então, o cloro ele produz uma reação rápida e violenta. O cloro ele é um gás que, em determinada concentração, ele é venenoso. Só que o que acontece é o seguinte: entretanto, o cloreto de sódio que é o sal de cozinha, tá? Que a gente coloca lá na carne, no feijão, no arroz, etc, tá?
o cloreto de sódio, que está presente no nosso dia a dia, ele é formado pela ligação entre átomos do sódio, que é esse que causa uma reação rápida e violenta, com o cloro, que é um gás verde e em determinada concentração é venenoso. Então, nós temos aí duas coisas que podem pensar, opa, se juntar os dois aqui, eu vou ter algo muito mais perigoso. E nesse caso, não. Ele já se torna algo do nosso dia a dia, da nossa alimentação. É claro que se alimentar de sal, ele vai ter ele vai causar aí a questão do, vamos dizer assim, problemas na corrente sanguínea, problemas no coração e etc. São várias consequências que o sal pode trazer para nós, tá? A questão da hipertensão, no caso, tá? Só que aí, no caso, não reage violentamente com a água como o sódio e, no caso, o cloro, o cloreto de sódio, que é formado pela ligação de átomos de sódio e cloro, não reage violentamente com a água como o sódio e não é um gás venenoso como o cloro, quando tem a junção dos dois. Mas por quê? Porque um vai doar elétrico para o outro, fazendo essa estabilidade, tá? Ligação iônica. Olha, são ligações químicas que ocorrem entre os átomos quando esses reagem entre si a fim de alcançar estabilidade. A fim de alcançar estabilidade porque os ametais, eles têm 5, 6 ou 7, então eles precisam de completar, aí no caso, quem tem 5 precisa de mais 3 para completar 8, quem tem 6 precisa de mais 2 para completar 8, e quem tem 7 precisa de mais 1 para completar 8, tá? Os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos, tá? Quem tem 5, 6 e 7 recebe, e quem tem 1, 2 e 3 doa, tá bom? No caso, são os metais. A ligação iônica é produzida entre os íons cátions e ânions. Daí o termo ligação iônica, tá? Como vocês podem perceber aqui entre aspas. Nas ligações iônicas, um ânion, íon de carga elétrica negativa, se une com um cátion, íon de carga positiva, formando assim um composto iônico por meio da atração eletrostática existente entre eles. O ânion, por que ele é um ânion? Porque ele perdeu elétron. Se ele tinha 10 elétrons, ele perdeu 1. Desculpa. Se ele tinha 10, ele ganhou 1, então ele vai ficar com 11 agora. Então ele vai passar a ter uma carga elétrica negativa. Já o cátion, que tinha 10 e perdeu 1, ele vai ficar com 9. Então ele vai se tornar uma carga positiva. Ok? A ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na interação eletrostática que ocorre entre íons de carga opostas, ou seja, íons positivos, que no caso são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Nós temos aqui como exemplo o cloreto de sódio, tá? Aqui nós temos o sódio, aqui nós temos o cloro. A última camada aqui, ela vai ter quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que acontece o seguinte, essa não é a última camada. A gente percebe que a última camada aqui, essa que está amarelinha, que só tem apenas uma, tá? Então, você não pode fazer essa confusão aí, tá? Então, aqui nós temos, vou voltar a explicar novamente, aqui nós temos a camada KL e a última que é M, tá? Então, KLM. Essa camada M, ela só tem 1 elétron, tá? O sódio tem 11 elétrons. Ou seja, ele tem 2, 8, 1. Ele tem 11. Já o cloro, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7. Quando ele recebe esse aqui, ele vai ficar com 8. Esse aqui ele está recebendo. Ele tinha 17. A última camada não interessa a quantidade, mas a última camada é o nosso foco aqui. A última camada do sódio, 1 elétron, que é essa última eletrosfera aqui de fora. Do cloro, a última aqui tinha 7. Esse aqui pega e doa 1 para ele. Eu vou doar 1, que você vai ficar com 8, e a gente se junta, e a gente agora vai se tornar estável. No caso aqui, eu vou ter o quê? Um cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, eu tenho uma estabilidade. Lembrando que eles causavam uma reação lá com água, que em uma certa concentração era venenoso.
No caso aqui, ele já se tornou estável e a gente utiliza no dia a dia, tá? Ligação covalente. São ligações químicas em que há o compartilhamento de um ou mais pares de elétron entre os átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis. Como exemplo, a ligação covalente, temos a molécula de água, por exemplo, H2O. Lembrando, volto a falar novamente, a ligação covalente vamos dizer assim, é a utilização de um guarda-chuva entre duas pessoas, tá? Um está compartilhando com o outro. Então, no caso aqui é diferente da ligação iônica que doava. Isso aqui não, está compartilhando. Eu vou compartilhar contigo, mas compartilhe comigo também, tá bom? Então, aqui nós temos a molécula de água, ou seja, nós temos 2 hidrogênio e um oxigênio, tá? Lembrando que o hidrogênio ele tem 1 elétron, então, e o oxigênio tem 6. Então, se o oxigênio tem 6, ele precisa de quanto para ele se tornar, para ele ter uma estabilidade? Ele precisa de mais 2, professor. Muito bem. Só que o hidrogênio só tem 1. Se vem um hidrogênio, 6 com mais 1 que chegou, 7. Então, ele ainda não está estável. Então, ele vem mais outro hidrogênio, aí agora sim. Era 8, eram 6, e chegaram mais 2. Então, agora ele ficou com 8. Então, por isso que é 2H e 1 oxigênio, tá? Da mesma maneira, são ligações covalentes também, o gás oxigênio, o gás flúor, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás cloro, e etc, tá? Aqui nós temos exemplo dessas ligações covalentes, desse compartilhamento, desse guarda-chuva que eu estou falando, tá? Lembrando que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada, 7 elétrons na sua última camada aqui, tá? E quando junta os dois cloro, o gás cloro, por exemplo, ele vai compartilhar um, que o outro vai ficar com 8, e o outro compartilha mais um também, compartilha do outro também. Então, eu vou fazer um compartilhamento. Eu tenho algo que eu posso te dar, só que você também tem algo que pode me dar. Então, compartilhamos isso. Então, dessa forma, eu fico com 8 e você também com 8, nós dois juntos, tá? A mesma coisa acontece aqui com vapor de água, tá? O hidrogênio tem 1, o outro hidrogênio tem 1 e o oxigênio tem 6. Se eu recebo 1, fico com 7, preciso de mais 1, 8. Então, nesse caso, estamos fazendo um compartilhamento. O gás nitrogênio, lembrando que aqui, no caso, o gás nitrogênio ele faz esse compartilhamento aqui de elétrons, tá? Então, eu tenho 5, então eu preciso de 3. Então, se eu junto mais outro nitrogênio, então, me dá 3 que eu te dou 3 e a gente fica com 8. Acontece aqui com o gás oxigênio também. O gás oxigênio ele tem 6. Se ele junta com mais outro oxigênio, então 6 também. Então, eu te dou 2 e você me dá 2. Vamos compartilhar aqui. Então, eu fiquei com 8 e ele também ficou com 8. Por isso que O2, tá? O gás flúor aqui, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se eu tenho 7 na última camada e eu junto mais outro flúor e ele tem 7 também, então eu vou compartilhar um, que ele fica com 8, ele compartilha outro também comigo que fica 8. Ou seja, eu fico com 8 e ele também fica com 8. Ganhamos estabilidade. O gás hidrogênio ele faz também, só 2, mas ele se comporta como um dos gases nobre, que é o caso do neônio, por exemplo, tá? No caso aqui, o gás hidrogênio só tem um, quando ele junta mais outro, ele ganha essa estabilidade aí de 2, tá? Fazendo aí uma analogia com o neônio, tá? Geralmente os gases nobres, exceto esse, na última camada, tem 8 elétrons. E as ligações metálicas, o nome já diz, a questão do metal, tá? São tipo de ligações químicas que ocorrem entre os metais. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, no caso aí a união de 2 ou mais metais, tá? Quando é junto, faz aí uma junção para ter um objetivo alcançado. Os metais de grande importância aqui citado,
no caso é o alumínio, o galho, o índio, o estanho, o talho, o chumbo, bismuto, são os metais de grande importância, de grande utilidade, assim, na questão de utensílio, etc., eles têm aí uma grande importância nesse aspecto, tá? Os metais são encontrados na natureza no estado sólido, exceto o mercúrio, que é encontrado no estado líquido, tá? O Hg, na tabela periódica, vocês podem ver lá que está verdinho. Possui brilho característico, brilha com muita facilidade, tá? E a facilidade de perder elétrons também, tá? Como eles têm 1, 2 e 3 elétrons na sua última camada, então eles perdem elétrons com muita facilidade, então, vamos dizer, são bons condutores de, vamos dizer assim, de energia, no caso do cobre, tá? E também a questão do aquecer, é muito fácil de aquecer também, a questão do calor, as panelas, por exemplo, panelas de alumínio, panelas de ferro, tá? Possui densidade elevada, tá? Quando fala em densidade, eu vou deixar aqui para você como se fosse um peso que descesse com muita facilidade, tá? Alto ponto de fusão, tá? E ebulição, no caso, é o ponto de, vamos dizer assim, de evaporação, seria mais ou menos esse termo, ou de desmanchar, dissolver, tá? É uma maleabilidade, tá? Ductibilidade, com muita facilidade de se tornar fios, tá? Conduz isso aí. Nas ligações metálicas ocorre a liberação de elétrons que formam os cátions, tá? Íons de carga positiva, tá? Cátion, quando ele se torna positivo, é porque ele perdeu o elétron e ele ficou com mais próton do que elétron, tá? Então, ele ficou com carga positiva, a gente vai chamar ele de cátion. E são chamados de elétrons livres, tá? No caso aqui da teoria da nuvem eletrônica. Naquele caso, já que eu citei que seriam átomos mergulhados no meio de elétrons, tá? Chamada teoria da nuvem eletrônica. Aqui nós temos alguns exemplos, alunos, de ligas metálicas, tá? O aço comum. O aço comum, como é que se faz o aço comum? Bom, é uma junção do ferro com o carbono, que no caso é utilizado nas construções de pontes, fogão, geladeira e dentre outros utensílios, vamos dizer assim, tá? Já o aço inoxidável, ele é uma junção do ferro com mais o carbono e o cromo e o níquel também, tá? É diferente do aço comum. O aço comum ele se oxida, enferruja com muita facilidade. Já o aço inoxidável ele não enferruja, tá? Por quê? Porque ele tem metais aí de uma forma diferente, uma junção, uma liga, tá? A junção de vários metais nele, no caso aí o ferro, o carbono, o cromo, o níquel. Onde é que se utiliza muito a questão dos aços inoxidáveis? É utilizado na construção de vagões de metrô, claro, que se tivesse que trocar isso aí ninguém dava conta, que é muito caro. Nos vagões de trem, na fabricação de peças automotivas, em utensílios cirúrgicos, fogões, pias, talheres e etc. Tá? Já o bronze ele é formado pela junção do cobre e de estanho, tá? E utilizado na construção de estátuas, fabricação de sinos, moedas e etc. O latão, ele é uma junção do cobre e zinco. Esse tipo de liga metálica é muito utilizado na fabricação de armas, de torneiras e etc. Tá? E o ouro, para finalizar aqui, ele não é empregado em sua forma pura, tá? O ouro, colher o ouro lá na natureza, não tem como utilizar ele de forma pura, tá? Se faz liga com ele aí para utilizar, tá? A liga metálica formada para a fabricação de joias é composta de 75% de ouro e os outros 25% de cobre, ou seja, a junção que eu tenho de ouro mais cobre, que é, na sua maioria, uma liga metálica que é utilizada aí para as joias no geral, tá? Pode ser o cobre ou pode ser a prata, tá? Isso depende um pouquinho, tá? O ouro chamado 18 quilates utiliza 25% de cobre, enquanto que o ouro chamado 24 quilates ele é considerado um ouro puro, tá? Então, isso aí tem diferença e tem diferença no preço também, tá? Então, ligas metálicas, ok?
ligações químicas tranquilo. Então, fica aqui a aula. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!